Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Siqueira e você está ouvindo o podcast Clube do Livro Romancear. Hoje nossa leitura passeia pelos capítulos 22, 23 e 24 do livro Orgulho e Preconceito, publicado originalmente em 1813 por Jane Austen. A edição que estamos lendo é a de 2022, publicada pela editora Excelsior no Brasil. Para ouvir os episódios anteriores do Romancear, basta conferir a playlist do podcast no Spotify ou no YouTube. Novos episódios saem toda quarta-feira. E não esqueça de deixar seus comentários. É sempre bom ler o que vocês estão achando da leitura e dos textos de curiosidades. Capítulo 22. Os Bennet foram convidados a jantar com os Lucas e, novamente, durante a maior parte do dia, a senhorita Lucas teve a bondade de escutar o Sr. Collins. Elizabeth aproveitou a oportunidade para agradecê-la. Mantenha-o de bom humor e serei mais grata a você do que pode imaginar. Charlotte garantiu à amiga sua satisfação em ser útil e que isso recompensava amplamente o pequeno sacrifício de seu tempo. Era um gesto amável, mas a bondade de Charlotte ia além do que Elizabeth imaginava. Seu objetivo era nada mais do que privar a amiga das atenções do Sr. Collins, atraindo-as para si mesma. Tal era o plano da senhorita Lucas e seu andamento lhe pareceu tão favorável que, quando se despediram à noite, ela teria se sentido quase certa do sucesso se ele não tivesse de partir de Hertfordshire tão cedo. Entretanto, nesse ponto, ela não fez justiça ao entusiasmo e à independência do caráter dele, que o fizera escapar da residência dos Longbourn na manhã seguinte e, com admirável ardil, correr até a casa dos Lucas a fim de atirar-se aos pés dela. Ele temera atrair a atenção de suas primas, pois estava convencido de que, se o vissem partir, adivinhariam suas intenções. E não queria que a tentativa em questão viesse à tona, até que o seu sucesso também pudesse ser compartilhado. Ainda que quase seguro, e com razão, a respeito de Charlotte devido ao estímulo prestado pela jovem, sentia-se relativamente acanhado desde a aventura de quarta-feira. Sua recepção, no entanto, foi das mais lisonjeiras. A senhorita Lucas o avistou da janela superior, enquanto ele caminhava em direção à casa, e logo saiu para encontrá-lo casualmente na rua. Porém, ela mal ousara imaginar que tanto amor e eloquência ali a esperassem. Em um período tão curto quanto os discursos extensos do Sr. Collins permitiriam, tudo foi resolvido entre eles, para a satisfação de ambos. Ao entrarem na casa, ele implorou fervorosamente que ela escolhesse o dia em que o faria o mais feliz dos homens. E ainda que tal solicitação devesse ser adiada por hora, a dama não sentiu vontade alguma de fazer pouco caso da felicidade dele. A estupidez com que a natureza o dotara havia poupado à sua corte de qualquer encanto que pudesse fazer uma mulher desejar o seu prolongamento. E a senhorita Lucas, que o aceitou pelo puro e desinteressado desejo de se firmar, não se importava com o dia em que tal união ocorreria. Sir William e Lady Lucas foram rapidamente chamados para darem-se ao consentimento, que foi concedido com o mais alegre entusiasmo. As atuais circunstâncias do Sr. Collins o tornavam o par perfeito para a filha, a quem só podiam deixar uma pequena fortuna, e as perspectivas de sua futura riqueza eram bastante evidentes. Lady Lucas começou a calcular de imediato, com o interesse que jamais tivera pela questão, quantos anos o Sr. Bennet ainda viveria, e Sir William opinou que, quando o Sr. Collins estivesse em posse da propriedade de Longbourn, seria altamente conveniente que tanto ele como a esposa se apresentassem em St. James. A família toda estava, em suma, profundamente feliz com a ocasião. As moças mais jovens nutriam esperanças de adentrarem a sociedade 1 ou 2 anos mais cedo do que previsto, e os rapazes se viram livres do receio de que Charlotte morresse solteirona. A própria Charlotte mostrava-se discreta, atingira seu objetivo e teve tempo de pensar a respeito. Suas reflexões foram em geral satisfatórias. O Sr. Collins certamente não era sensato ou agradável. Sua companhia era enfadonha, e sua afeição por ela deveria ser imaginária. Contudo, ainda assim, ele seria seu marido.
Sem nutrir ilusões a respeito dos homens ou do matrimônio, o casamento sempre fora o seu objetivo. Era a única possibilidade para moças bem-educadas de pouca fortuna. E por mais incertas que fossem as chances de felicidade, era ainda um resultado melhor do que a necessidade. Esse resultado fora enfim conquistado no alto dos seus 27 anos, sem nunca ter sido bonita, e ela sabia da sua sorte. A circunstância menos agradável era a surpresa que aquilo causaria a Elizabeth Bennet, cuja amizade estimava mais do que a de qualquer outra pessoa. Elizabeth se surpreenderia e provavelmente a censuraria. E embora tal atitude não abalasse sua escolha, seus sentimentos seriam feridos pela desaprovação. Decidiu, portanto, comunicar-lhe pessoalmente a sua decisão e pediu que o Sr. Collins, ao retornar a Longbourn para o jantar, não contasse o que havia se passado. Ele prometeu guardar segredo, mas o fez com enorme dificuldade. A curiosidade, excitada por sua longa ausência, irrompeu em perguntas muito diretas, às quais respondia de maneira evasiva, ao mesmo tempo em que exercia uma abnegação notável, pois ansiava revelar seu próspero amor. Como ele partiria cedo demais no dia seguinte para encontrar alguém da família, a cerimônia de despedida foi realizada quando as damas se preparavam para dormir, e a Sra. Bennet, com grande polidez e cordialidade, comunicou o quanto ficariam felizes ao vê-lo em Longbourn outra vez, sempre que seus compromissos lhe permitissem a visita. Minha cara senhora, esse convite me é particularmente gratificante porque é mesmo o que eu imaginava. Tenha certeza de que me valerei dele assim que possível. Todos ficaram surpresos, e o Sr. Bennet, que de modo algum desejava um retorno tão rápido, apressou-se em dizer: Mas não há risco de Lady Catherine reprovar sua vinda, meu bom senhor. É mesmo negligenciar a família que correr o risco de ofender sua benfeitora? Meu caro senhor, sou especialmente grato por esse alerta amistoso e tenha certeza de que não darei um passo sem a aprovação da sua senhoria. Precaução nunca é demais. Arrisque tudo menos desagradá-la. Se achar que seu regresso irá aborrecê-la, o que considero bastante provável, mantenha-se na tranquilidade do seu lar e saiba que nós não ficaremos ofendidos. Acredite, meu caro senhor, minha gratidão é calorosamente despertada por sua atenção tão afetuosa, e saiba que muito em breve lhe escreverei uma carta de agradecimento. Não só por isso, mas por toda a sua consideração durante a minha estada em Hertfordshire. Quanto às minhas belas primas, embora minha ausência talvez não seja tão longa para que isso se faça necessário, tomo agora a liberdade de desejar toda a saúde e felicidade a elas, inclusive a minha prima Elizabeth. As damas então se retiraram com a devida cortesia, todas igualmente surpresas por ele considerar um rápido retorno. A Sra. Bennet imaginou que ele cogitava dirigir suas atenções para uma de suas filhas mais novas, e Mary poderia ser convencida a aceitá-lo. Ela estimava as habilidades do Sr. Collins muito mais do que as outras. Havia uma solidez em suas reflexões que muitas vezes a impressionava, e embora ele não fosse tão inteligente quanto ela, poderia ser estimulado a ler e se aprimorar pelo exemplo de Mary, e tornar-se um companheiro muito agradável. Entretanto, na manhã seguinte, todas essas esperanças foram desfeitas. A senhorita Lucas visitou a família logo depois do café da manhã e, em uma conversa privada com Elizabeth, relatou os acontecimentos do dia anterior. A possibilidade de o Sr. Collins se julgar apaixonado por sua amiga ocorrera a Elizabeth nos últimos 2 dias, mas que Charlotte o tivesse encorajado soava quase inacreditável. Sua surpresa foi tamanha que ultrapassou os limites do decoro, e ela não pôde deixar de exclamar: "Noiva do Sr. Collins? Minha querida Charlotte, impossível!" A expressão firme que a senhorita Lucas sustentou ao contar sua história deu lugar a uma momentânea confusão, ao receber tal reprovação tão direta. Todavia, como já esperava a reação, logo recuperou a compostura e respondeu com tranquilidade: "Por que está surpresa, minha cara Elisa? Acha inacreditável que o Sr. Collins seja capaz de acreditar a boa opinião uma mulher só porque não teve sucesso com você?" Elizabeth se recompôs e, com grande esforço, assegurou-lhe com razoável firmeza que a perspectiva de seu relacionamento era muito agradável e que desejava à amiga toda a felicidade imaginável. "Eu sei o que está sentindo.
Você deve estar surpresa, muito surpresa. Há pouco tempo o Sr. Collins desejava se casar com você, mas quando tiver tempo para refletir a respeito, espero que fique satisfeita com a minha decisão. Eu não sou romântica, você sabe, nunca fui. Eu desejo apenas um lar confortável. E considerando o caráter, as relações e a posição social do Sr. Collins, eu estou convencida de que as minhas chances de felicidade com ele são tão grandes quanto a maior parte das pessoas pode se vangloriar ao entrar no estado marital. Elizabeth respondeu calmamente. Sem dúvida. Depois de uma pausa constrangedora, elas foram ter com o restante da família. Charlotte não se demorou muito e a Elizabeth restou refletir sobre o que acabara de ouvir. Demorou muito tempo para que ela se reconciliasse com a ideia de um casamento tão descabido. A estranheza do Sr. Collins em fazer 2 propostas de casamento em 3 dias não era nada se comparado ao fato dele ter sido aceito. Ela sempre sentira que a opinião de Charlotte sobre o casamento não era exatamente igual à sua, mas não imaginara que, diante daquela situação, ela sacrificaria seus melhores sentimentos em favor de benefícios materiais. Charlotte, esposa de Collins, que perspectiva humilhante! E junto à angústia de ver uma amiga desgraçando e rebaixando a própria estima, vinha a dolorosa convicção de que seria impossível para essa mesma mulher ser feliz no caminho que escolhera. Tristeza. Capítulo 23. Elizabeth estava sentada com a mãe e suas irmãs, refletindo sobre o relato e em dúvida se tinha autorização para contá-lo, quando o próprio Sir William Lucas apareceu, enviado por sua filha, para anunciar o noivado à família. Com muitos elogios a eles e felicitações pela perspectiva da união entre as 2 famílias, ele abordou o assunto diante de um público não apenas surpreso, mas incrédulo. A Sra. Bennet, com mais perseverança do que polidez, retrucou que ele deveria estar completamente enganado. E Lídia, sempre desenfreada e frequentemente rude, exclamou: "Minha nossa! Sir William, como pode dizer tal coisa? O senhor não sabe que o Sr. Collins quer se casar com a Lizzie?" Nada menos do que a complacência de um cortesão poderia suportar tal tratamento sem se zangar. E a boa educação do Sir William fez com que ele relevasse a situação. Insistindo que se acreditassem na veracidade de suas informações, resistiu a todas as impertinências com a mais tolerante civilidade. Elizabeth, sentindo que era seu dever aliviá-lo de tal situação desagradável, adiantou-se para confirmar o seu relato, mencionando que a própria Charlotte já havia lhe anunciado o noivado. Buscou então deter as exclamações de sua mãe e das suas irmãs quanto à sinceridade de suas felicitações a Sir William, atitude a que Jane imediatamente aderiu, fazendo uma série de observações sobre a felicidade que se poderia esperar daquela união, o excelente caráter do Sr. Collins e a distância conveniente entre Hunsford e Londres. A Sra. Bennet sentiu-se subjugada demais para falar na presença de Sir William. No entanto, assim que ele partiu, seus sentimentos abundaram. Em primeiro lugar, ela continuava a duvidar da história. Em segundo, tinha certeza de que o Sr. Collins fora iludido. E, em terceiro, confiava que eles nunca seriam felizes juntos. Em quarto, que o noivado poderia ser rompido. 2 inferências, porém, foram naturalmente deduzidas da questão. Uma, que Elizabeth era a verdadeira causa daquele transtorno, e a outra, que ela própria fora barbaramente maltratada por todos eles, e ela se deteve ao longo do restante do dia nessas 2 questões. Nada era capaz de a consolar ou acalmar, e o dia transcorreu sem que o seu ressentimento fosse aplacado. 1 semana se passou até que pudesse ver Elizabeth sem repreendê-la, e somente depois de 1 mês pôde falar com Sir William ou Lady Lucas sem qualquer rudeza de modos. Quanto a Charlotte Lucas, só conseguiu perdoar muitos meses mais tarde. Os sentimentos do Sr. Bennet revelaram-se muito tranquilos na ocasião. A situação, segundo ele, deu-lhe a gratificante oportunidade de descobrir que Charlotte Lucas, jovem que costumava julgar toleravelmente sensata, era, na verdade, tão tola quanto a sua esposa, e ainda mais tola do que a filha. Jane se confessou um pouco surpresa com o casamento. No entanto, falou menos sobre o seu espanto do que sobre o seu desejo sincero de que fossem felizes. E Elizabeth não conseguiu convencê-la a considerar tal coisa improvável.
Kitty e Lydia estavam longe de invejar a senhorita Lucas, uma vez que o Sr. Collins era apenas um clérigo, e a notícia representou para elas apenas uma oportunidade de espalhar fofoca em Barrington. Lady Lucas não poderia resistir ao triunfo de falar à Sra. Bennet sobre o conforto de ter uma filha bem casada. Ela visitou Longbourn com mais frequência do que o normal para compartilhar o quanto estava feliz, embora os olhares azedos da Sra. Bennet e os seus comentários mal-humorados ameaçassem afastar tal felicidade. Entre Elizabeth e Charlotte havia um constrangimento que as mantinha mutuamente silenciosas sobre o assunto, e Elizabeth se sentiu convencida de que nenhuma confiança legítima seria capaz de subsistir entre elas novamente. Sua decepção com Charlotte fez com que se aproximasse ainda mais da irmã, cuja retidão e delicadeza jamais poderia ser abaladas, e cuja felicidade cada dia mais a preocupava, pois fazia uma semana que Bingley havia partido e nada se sabia quanto ao seu retorno. Jane enviara a Caroline uma resposta imediata à sua carta e contava os dias até que outra lhe chegasse. A prometida carta de agradecimento do Sr. Collins chegou na terça-feira, endereçada ao pai e escrita com extrema solenidade e gratidão, como se tivesse morado por um ano com a família. Depois de aliviar sua consciência a esse respeito, serviu-se de arrebatadas expressões para informar a família acerca de sua felicidade por ter conquistado a afeição de sua amável vizinha, a senhorita Lucas. Explicou então que era apenas com o propósito de desfrutar da companhia dela que manifestara com tanta insistência o anseio de voltar a Longbourn, onde esperava chegar dentro de uma quinzena, na segunda-feira. Lady Catherine, acrescentou ele, aprovou seu casamento com tamanho entusiasmo que desejou a sua realização o mais rápido possível, o que ele acreditava ser argumento crucial para que sua amável Charlotte escolhesse uma data próxima para torná-lo mais feliz dentre os homens. O retorno do Sr. Collins a Hertfordshire já não era mais motivo de satisfação para a Sra. Bennet. Ao contrário, estava tão disposta a se queixar desse retorno quanto seu marido. Achava estranho que ele viesse para Longbourn, em vez de se hospedar na residência dos Lucas, bem como inconveniente e bastante problemático. Ela odiava receber visitas quando a sua saúde não estava boa, e os apaixonados eram sempre os mais desagradáveis. Tais eram os murmúrios da Sra. Bennet, e eles cediam lugar apenas à angústia ainda maior causada pela ausência prolongada do Sr. Bingley. Nem Jane nem Elizabeth sentiam-se confortáveis com a situação. Os dias se passavam sem trazer qualquer notícia dele, à exceção do boato que circulou em Meryton de que o rapaz não voltaria a Netherfield durante todo o inverno. Boato esse que enfureceu a Sra. Bennet, e o qual nunca deixava de contradizer como se fosse a mais escandalosa mentira. Até mesmo Elizabeth começou a temer não que Bingley fosse indiferente, mas que suas irmãs conseguissem mantê-lo afastado de Jane. A despeito de sua relutância em admitir uma ideia tão destrutiva à felicidade de Jane e tão desonrosa à constância de seu amado, não pôde evitar que o pensamento lhe ocorresse com frequência. Elizabeth receava que os esforços conjuntos das duas irmãs insensíveis e do amigo opressor, aliado aos encantos da senhorita Darcy e aos atrativos de Londres, pudessem ser fortes demais para o vínculo de ambos. Quanto a Jane, sua aflição sobre esse suspense era naturalmente mais dolorosa do que a de Elizabeth. Todavia, buscava esconder o que sentia, e entre ela e Elizabeth o assunto nunca era mencionado. No entanto, como a Sra. Bennet não era dotada do mesmo tato, raramente se passava uma hora sem que falasse de Bingley, expressasse a sua impaciência pela chegada do rapaz, ou mesmo exigisse a confissão de Jane de que, se ele não voltasse, ela deveria se considerar muito maltratada. Foi necessária toda a brandura de Jane para suportar tais ataques com relativa tranquilidade. O Sr. Collins voltou na segunda-feira, pontualmente, 15 dias mais tarde, mas sua recepção em Longbourn não foi exatamente tão graciosa como na primeira vez. Entretanto, ele estava contente demais para exigir muita atenção, e para a sorte dos familiares, os preparativos do casamento os aliviaram e muito de sua companhia. Ele passava a maior parte do tempo na residência dos Lucas, e às vezes voltava para Longbourn apenas a tempo de pedir desculpas por sua ausência, antes que a família se retirasse para dormir. A Sra. Bennet estava em estado deplorável. A simples menção de qualquer tema relacionado à união a impelia a um acesso de mau humor
e onde quer que fosse, ouvia falar do assunto. A visão da senhorita Lucas lhe era odiosa. Como sua sucessora naquela casa, ela observava com aversão ciumenta. Sempre que Charlotte vinha visitá-los, ela achava que a moça estava antecipando a hora da posse. E sempre que ela falava em voz baixa com o Sr. Collins, convencia-se de que falavam da propriedade de Longbourn e planejavam a expulsar e as filhas de casa assim que o Sr. Bennet morresse. Ela reclamava amargamente sobre a situação com o marido. Francamente, Sr. Bennet, é duro pensar que Charlotte Lucas será dona dessa casa e que eu serei forçada a abrir caminho para que ela se apodere deste lugar. Minha cara senhora, não dê atenção a pensamentos tão sombrios. Vamos esperar pelo melhor. Posso viver mais tempo do que você, por exemplo. A ideia não foi de grande consolo para a Sra. Bennet e, portanto, em vez de responder, continuou como antes. Eu não suporto pensar que eles herdarão essa propriedade. Se não fosse por essa questão, eu não me importaria. Com o que você não se importaria? Nada. Então vamos agradecer o fato de você não ter sido protegida de tamanha insensibilidade. Eu nunca poderei ser grata a Sr. Bennet por qualquer temática relacionada a essa herança. Não compreendo como alguém pode ter a consciência de tirar uma propriedade das filhas de outra pessoa. E tudo pelo bem do Sr. Collins. Por que tem de ser ele? Conclua você mesma. Capítulo 24. A carta da senhorita Bingley chegou e pôs fim às dúvidas. Logo na primeira frase, havia certeza de que todos permaneceriam em Londres durante o inverno. E a missiva era concluída com o remorso de seu irmão por não ter tido tempo de apresentar os seus respeitos aos amigos em Hertfordshire antes de deixar o campo. As esperanças estavam perdidas, completamente perdidas, e quando Jane continuou a leitura, encontrou pouco conforto além da declarada afeição da remetente. Os elogios à senhorita Darcy ocupavam a maior parte da carta. Seus muitos atrativos eram novamente descritos, e Caroline vangloriava-se com a alegria de sua crescente intimidade, arriscando-se a pressentir que os desejos revelados na última mensagem se concretizariam. Ela também escrevia com grande prazer sobre o fato de o irmão estar hospedado na casa do Sr. Darcy e mencionava com entusiasmo os planos desse último em relação à nova mobília. Elizabeth, a quem Jane sem demora comunicou todo o conteúdo, ouviu-o em silenciosa indignação. Seu coração estava dividido entre a preocupação com a irmã e o ressentimento contra todos eles. Quanto à afirmação de Caroline sobre seu irmão estar interessado na senhorita Darcy, não lhe deu crédito. Que ele realmente gostava de Jane, ela não duvidava agora tanto quanto não duvidava então. Mas, a despeito da simpatia que sempre nutrira por, não podia deixar de sentir raiva e quase desprezo por tamanha maleabilidade de temperamento e falta de resolução própria, que o tornavam escravo de seus amigos manipuladores e o levavam a sacrificar sua própria felicidade sobre o capricho de interesses alheios. Se a sua própria felicidade, porém, fosse a única em jogo, ele poderia se dar ao direito de brincar com ela de maneira que a achasse melhor. Mas Jane estava envolvida naquilo, e ele devia ter sido consciente a respeito. Em suma, era um assunto que exigia longa reflexão, sem levar a qualquer conclusão satisfatória. Porém, por mais que a afeição de Bingley tivesse realmente declinado, suprimida, ou não pela interferência de seus amigos, ou que ele tivesse consciência ou não da afeição de Jane, e sua opinião seria substancialmente afetada a depender da hipótese, a verdade é que a situação de sua irmã permaneceria a mesma, e a sua paz de espírito igualmente perturbada. 1 ou 2 dias se passaram, até que Jane tivesse coragem de relatar sobre seus sentimentos para Elizabeth, mas por fim, quando a Sra. Bennet as deixou sozinhas depois de se queixar mais do que o habitual acerca de Netherfield e seu proprietário, ela não pôde deixar de desabafar. Como eu queria que a mamãe tivesse mais controle sobre si mesma. Ela não faz ideia da dor que me causa ao falar dele, mas não me pronunciarei a respeito. Isso não pode durar muito tempo. Ele será esquecido e todos nós voltaremos a ser como éramos antes. Elizabeth contemplou sua irmã com zelo descrente, mas nada disse. Você não acredita em mim, exclamou Jane ligeiramente corada. De fato, você não tem motivo. Ele pode viver na minha memória como o homem mais amável que já conheci, mas isso é tudo.
Eu não tenho razão para manter as esperanças ou temer, tampouco devo censurá-lo. Graças a Deus eu não tenho essa dor. Com o tempo eu ficarei melhor. E em um tom de voz mais potente, ela logo acrescentou: eu encontro conforto na ideia de que tudo não passou de um erro da minha imaginação, que não fez mal a ninguém além de mim mesma. Minha querida Jane, você é boa demais. Sua doçura e o seu desinteresse são mesmo angelicais. Eu não sei o que lhe dizer. Eu sinto como se nunca lhe tivesse feito justiça, ou a amado como você merece. A senhorita Bennet recusou com avidez todos os seus méritos extraordinários e retribuiu os elogios ao caloroso afeto de sua irmã. Não, isso não é justo. Você quer pensar que todas as pessoas são respeitáveis e se magoa quando falo mal de alguém. E eu quero apenas pensar que você é perfeita e você se opõe a isso. Não tenha medo de eu incorrer em excessos, de invadir o seu privilégio de boa vontade universal. Não há necessidade. Há poucas pessoas que realmente amo, e menos ainda aquelas das quais conservo boa opinião. Quanto mais vejo o mundo, mais eu fico insatisfeita com ele. E cada dia confirmo minha crença na inconsistência do caráter humano e na pouca confiança que se pode depositar nas aparências de mérito ou de bom senso. Eu deparei-me com 2 exemplos recentemente. Um não mencionei, o outro é o casamento de Charlotte. É inacreditável, sob todos os pontos de vista. Minha querida Lizzie, não se entregue a sentimentos assim. Vão arruinar a sua felicidade. Você não leva em consideração as diferenças de situação e de temperamento. Considere a respeitabilidade do Sr. Collins e o caráter estável e prudente de Charlotte. Lembre-se de que ela pertence a uma grande família e que, em termos de fortuna, é um casamento muito vantajoso. E mostre-se pronta a acreditar, pelo bem de todos, que ela pode sentir algo como respeito e estima pelo nosso primo. Para agradá-la, eu até tentaria acreditar em quase tudo, mas ninguém se beneficiaria de tal crença, pois se eu tivesse convencida de que Charlotte nutre algum respeito por ele, eu pensaria pior da sua inteligência do que do seu coração. Minha querida Jane, o Sr. Collins é um homem vaidoso, pomposo, tacanho e tolo. Você sabe disso tão bem quanto eu, e deve imaginar que uma mulher disposta a se casar com ele não pode ter a melhor das cabeças. Você não deve defendê-la, ainda que seja Charlotte Lucas. Não deve, por causa de uma pessoa, mudar o sentido de princípio de integridade, nem tentar persuadir a si mesma ou a mim de que o egoísmo é prudente e a insensibilidade diante do perigo certeza de felicidade. O seu linguajar é muito severo ao falar de ambos, respondeu Jane. Eu espero que você se convença disso ao vê-lo felizes juntos. Mas chega desse assunto. Você aludiu a outra coisa. Mencionou 2 exemplos. Sei o que está pensando, mas lhe peço, minha querida Lizzie, que não me magoe ao julgar aquela pessoa culpada, dizendo que ela caiu no seu conceito. Não devemos nos predispor a pensar que fomos intencionalmente feridas. Não podemos esperar que um jovem tão vivaz seja sempre prudente e circunspecto. Muitas vezes é a nossa própria vaidade que nos engana. A admiração, quando fantasiada pelas mulheres, torna-se maior do que realmente é. E os homens cuidam para que assim seja. Bom, se eles o fazem intencionalmente, não podem ser justificados. Mas eu não creio que haja tanta má-fé no mundo como algumas pessoas imaginam. Eu estou longe de atribuir qualquer aspecto da conduta do Sr. Bingley à má-fé, disse Elizabeth. Mas mesmo sem a intenção de cometer erros ou tornar os outros infelizes, pode haver enganos e infelicidade. A falta de consideração, a falta de atenção para com os sentimentos dos outros e a falta de resolução podem causar estragos. E você imputa um desses defeitos a ele? Sim, o último. Mas se eu prosseguir, vou desagradá-la, pois direi o que penso das pessoas que você estima. Interrompa-me enquanto ainda há tempo. Então se insiste em supor que as irmãs dele o influenciam. Sim, e o amigo também. Eu não posso acreditar. E por que fariam isso? Eles só podem desejar a sua felicidade. E se ele está apegado a mim, nenhuma outra mulher o poderia contentar. A sua primeira suposição é falsa.
Eles podem desejar muitas coisas além da felicidade dele. Podem desejar o aumento de sua fortuna e de sua importância. Podem desejar que ele se case com uma moça que tenha dinheiro, relações de alto nível e orgulho. Ah, sem dúvidas, desejam que ele escolha a senhorita Darcy, respondeu Jane. Mas é possível que tal preferência se deva a sentimentos melhores do que os que você supõe. Eles a conhecem há muito mais tempo do que a mim. Não me admira que gostem mais dela. Mas quaisquer que sejam seus desejos, é muito improvável que as irmãs se oponham aos dos irmãos. Que irmã se sentiria no direito de fazer algo assim, a não ser que houvesse uma boa razão? Se elas acreditassem que ele gosta de mim, não tentariam nos separar? E se esse fosse o caso, elas não teriam sucesso. Ao supor tal afeto, você toma as ações das pessoas como maldosas e erradas, o que me magoa. Não me aflija com tal pensamento. Eu não tenho vergonha de ter me enganado. E isso não é nada em comparação ao que eu sentiria se pensasse mal dele ou de suas irmãs. Deixe-me ver tudo sob uma luz favorável, uma luz capaz de esclarecer a situação. Elizabeth não poderia se opor a tal desejo, e desse momento em diante o nome do Sr. Bingley foi pouco mencionado entre elas. A Sra. Bennet ainda continuava a se preocupar e a se lamentar sobre a sua partida. E embora raramente se passasse um dia sem que Elizabeth desse uma explicação razoável a respeito, eram poucas as chances de que ela viesse a encarar o assunto com menos perplexidade. Sua filha tentava convencê-la de algo que nem ela mesma acreditava, de que as atenções dele para com Jane foram somente o efeito de uma admiração comum e passageira, que cessou depois que a perdera de vista. Todavia, ainda que a probabilidade dessa afirmação fosse aceita no momento, ela tinha de repetir a mesma história dia após dia. O maior conforto para a Sra. Bennet era pensar que o Sr. Bingley estaria de volta no verão. O Sr. Bennet tratava a questão de maneira diferente. Então, Lizzie, sua irmã sofreu uma desilusão amorosa. Eu a parabenizo. Sem contar o casamento, a coisa de que uma jovem mais gosta é sofrer por amor. Isso lhe dá algo em que pensar e, de certa forma, a distingue entre as suas companheiras. Quando será a sua vez, hein, Lizzie? Dificilmente suportará ficar atrás de Jane por muito tempo. Agora chegou a sua vez. Há um grande número de oficiais em Meryton para decepcionar todas as jovens da região. Permita que Wickham seja o seu escolhido. Ele é um sujeito agradável e a rejeição dele daria credibilidade a você. Obrigada, papai. Mas um homem menos agradável seria suficiente para mim. Nem todas temos a sorte de Jane. É verdade. Mas é um conforto pensar que, o que quer que aconteça, você tem uma mãe muito afetuosa que vai se esforçar demais para valorizar a situação. A companhia do Sr. Wickham foi fundamental para desanuviar a tristeza que os últimos acontecimentos perversos lançaram sobre certos membros da família de Longbourn. Viam-no com frequência, e as suas outras qualidades acrescia a de uma notável franqueza. Suas queixas sobre o Sr. Darcy e o que sofrera em suas mãos eram agora de domínio público, e todos se satisfaziam por constatar que sempre tinham detestado o Sr. Darcy, mesmo antes de saber qualquer detalhe sobre o assunto. A senhorita Bennet era a única criatura que supunha a existência de circunstâncias atenuantes no caso, desconhecidas entre os habitantes de Hertfordshire. Sua candura, suave e constante, sempre pedia concessões e exortava a possibilidade de enganos. Mas por todos os demais, o Sr. Darcy foi prontamente condenado como o pior dos homens. E eu endosso. Existe uma pergunta que sempre aparece quando alguém termina de ler esses capítulos de Orgulho e Preconceito. Como Charlotte Lucas pôde aceitar se casar com o Sr. Collins? A primeira reação costuma ser julgar a decisão dela. Parece impossível entender por que uma mulher inteligente escolheria passar o resto da vida ao lado de um homem tão insuportável. Mas talvez essa seja uma das personagens mais mal compreendidas de Jane Austen. Charlotte Lucas tem 27 anos. Hoje, isso não significa absolutamente nada.
Mas no início do século XIX significava muita coisa. Ela não era considerada bonita pelos padrões da época, não tinha fortuna própria e sabia que dificilmente teria muitas outras propostas de casamento. Permanecer solteira significava continuar dependendo da família por tempo indeterminado. Por isso, quando Charlotte diz que não é romântica e que deseja apenas um lar confortável, ela não está fazendo uma declaração sobre o amor. Ela está falando sobre sobrevivência. E Jane Austen conhecia muito bem esse dilema. Aos 27 anos, praticamente a mesma idade de Charlotte Lucas, ela aceitou um pedido de casamento de Harris Bigwither, um homem que poderia lhe oferecer estabilidade financeira. Na manhã seguinte, ela desistiu da ideia. Ela preferiu a incerteza a um casamento sem amor. O curioso é que Jane nunca trata Charlotte Lucas como uma vilã por fazer a escolha oposta. Pelo contrário, ela escreve essa personagem com bastante respeito, porque Jane Austen entendia que nem toda mulher tinha o privilégio de esperar pelo amor. E eu acho que esse é um dos grandes méritos de Orgulho e Preconceito. O livro nunca tenta convencer a gente de que existe apenas uma forma correta de viver. Elizabeth e Charlotte fazem escolhas completamente diferentes, e Jane Austen parece interessada muito mais em entender essas escolhas do que julgá-las. Talvez seja por isso que, mais de 200 anos depois, ainda seja tão fácil encontrar pessoas como Charlotte. E talvez seja exatamente por isso que esses capítulos continuam provocando tanta discussão. Obrigada por chegar ao final de mais um episódio do podcast Clube do Livro Romancear. Obrigada a todos que estão curtindo o projeto comigo e que também estão recomendando para amigos e conhecidos que amam romancear. Não deixe de seguir o canal do YouTube, Cris e Panda, e o podcast Clube do Livro Romancear no Spotify e no Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. Para acompanhar novos episódios e todos os meus conteúdos sobre livros, romanceios, romances e opiniões, basta me seguir também no Instagram, Cris Siqueira. Te espero por lá. Você está ouvindo o podcast Clube do Livro Romancear.